Levante a voz. Doutor Cristóvão, nós vamos conversar hoje sobre uma situação. Eu achei esse número, não sei se é exagerado, né? Que cerca de 50 a 80% das mulheres pode ter infecção urinária ao menos uma vez na vida. Sim, exatamente. Né? Agora, por quê? Vou dizer comum, chega a 80%, acaba virando comum a questão da infecção urinária. É daquelas doenças que não tem jeito, que vem com a idade? Não, é isso, Léo. O que você está falando aí é o seguinte, que a mulher tem um risco muito alto, né, chegando a 80%, de ter uma infecção urinária ao longo da sua vida, né? Obviamente que tem pacientes que têm infecções urinárias eventualmente uma vez ou outra, ou uma única vez. E outras pacientes têm uma tendência maior de ter infecções urinárias repetidas, que são chamadas de recorrentes, entendeu? Mas a infecção urinária é uma entidade bem comum nas mulheres, e uma das explicações para isso é a questão anatômica, né? A uretra da mulher, ela é curta, né? Tendo geralmente em torno de 4 centímetros. Já a uretra do homem, ela se estende por toda a extensão do pênis e normalmente tem entre 8 e 16 centímetros. Então é mais fácil para que as bactérias passem, né, da região vaginal, a região da entrada da uretra, que é o ósseo uretral, e consiga atingir a bexiga, onde a urina é acumulada vindo dos rins, né? E isso aí poder levar a uma infecção urinária. Agora, quais são, doutor, as características da infecção urinária? A mais famosa que a gente conhece é a ardência na hora de urinar. Urinar, exatamente. Mas, não sei, posso estar enganado, eu acredito que isso é quando ela já se instalou. Tem alguma maneira de perceber, né? Ou através de coceira, seja lá o que for? Não, a infecção urinária ela não causa coceira, né? Coceira é mais associada às infecções genitais, como candidíase, que é bem comum estar associada à coceira, e outras infecções bacterianas vaginais, que são chamadas de vulvovaginites, podem causar coceira. A infecção urinária, como eu lhe falei, é a proliferação de bactérias dentro da bexiga, não é? Levando a sintomas como idas frequentes ao banheiro, ou seja, a paciente vai ao banheiro, mas depois de alguns minutos ela tem vontade novamente de ir ao banheiro. Urinar aos pouquinhos, né? Normalmente quando a pessoa vai ao banheiro, ela urina em quantidades grandes, né? E ela então fica urinando aos pouquinhos, e associado a ardência ou dor ao urinar. Então, ida frequente ao banheiro para urinar pouco, né, que está associado à ardência ou dor, isso é muito sugestivo de uma infecção urinária chamada de cistite, que é a infecção urinária mais comum, a mais clássica. E é a mais grave também? Não, é a menos grave. Agora, quando acontece a presença de sangue na urina, que também pode acontecer, já de certa forma torna a situação um pouco mais delicada, e principalmente quando acontece febre, né? A febre é uma característica diante desses outros sintomas. Sim. Que a infecção urinária deixou de estar só na bexiga, que é uma cistite, e passou a acometer possivelmente a parte superior das vias urinárias, que são os rins, levando a uma infecção urinária chamada de pielonefrite. Esse tipo de infecção urinária também pode dar dor nas costas, febre alta às vezes, e pode requerer um internamento hospitalar para ser tratada. Enquanto nas cistites, que são essas infecções mais comuns, o tratamento normalmente é feito a nível de consultório, a nível ambulatorial, usando-se antibióticos para que a paciente use em casa, entendeu? A questão de beber, vamos tentar saber o que é mito, o que é verdade no que se fala. Certo. Por exemplo, antigamente a gente ouviu alguém falar: menina, não fique aí nesse passeio quente que pode dar infecção urinária. É verdade, ou ela não dá infecção urinária, mas pode agravar uma situação? Isso não é verdade, entendeu, Léo? As pessoas têm essa crendice, tipo assim, sentar numa cela de bicicleta, entendeu? Sentar num local que a pessoa saiu e ficou quente, como se isso passasse doenças, né? Uhum. Se a pessoa está vestida, isso não vai passar doenças. Obviamente, quando você senta numa cadeira, o seu corpo tem uma temperatura de 37 graus, que é a temperatura média do nosso corpo. Se a cadeira tiver 25, né, vai haver um equilíbrio térmico. E quando você sair daquela cadeira, a temperatura vai estar aumentada, né? Até principalmente quando a sala tem ar-condicionado, que a temperatura normalmente está em 22, então a temperatura ambiente está mais baixa. Isso não passa doenças, né? Agora, é claro, utilizar um vaso sanitário que está mal higienizado, um banheiro sujo, né? Às vezes isso pode levar a algum grau de risco, mas não para infecção urinária. O que está muito associado à infecção urinária, Léo, é a relação sexual. Primeiro, tem algumas mulheres, principalmente essas que têm cistite recorrente ou de repetição, elas têm uma tendência, é como se a bactéria tivesse uma facilidade de se fixar
na mucosa da uretra dessa paciente. Tanto é que existe também, às vezes, histórico até familiar. Olha, a mãe da paciente tinha muita infecção urinária, a avó da paciente tinha muita infecção urinária, e ela tem uma tendência a ter infecção urinária também. Mas a relação sexual, principalmente quando é uma relação traumática, não é? Traumática, digo assim, quando a mulher está pouco lubrificada, ela está pouco estimulada, entendeu? Quando a relação é muito intensa, machuca, né, a entrada da região vaginal, onde está a uretra. E ao machucar ali, permite a entrada de bactérias, né, que podem levar à infecção urinária. Por isso que é importante, Léo, a gente sempre orienta que antes, essas pacientes que têm tendência a ter infecção urinária, elas devem ir ao banheiro antes de ter relação, ou seja, se vai ter relação, é importante que ela vá ao banheiro e urine, para ter relação com a bexiga vazia, não com a bexiga cheia. E que após a relação também ela tenha o cuidado de ir ao banheiro, não precisa sair correndo, né, ir ao banheiro, mas depois de alguns minutos, depois daquela interação com o parceiro, ela pode ir ao banheiro e fazer xixi, porque a passagem da urina na uretra é como se lavasse a uretra, tirasse ali a possibilidade de bactérias se fixarem, entendeu? Sei. Agora, outra coisa, doutor, essa frase aqui eu gostaria que o senhor comentasse. Pense 2 vezes da próxima vez que estiver com medo de encarar o banheiro em uma festa ou se achar muito ocupado para fazer xixi. Uma pausa no trabalho para fazer xixi também. Eu não entendi exatamente o pessoal o que tá dizendo, mas essa questão pesa da higiene aí? Eu acho que está mais relacionado, Léo, ao seguinte, é o tempo que você passa para fazer xixi. Então, assim, é uma coisa importante também, além desses cuidados em relação à atividade sexual, uma coisa muito importante é você não demorar muito para fazer xixi. O pessoal tá ali bebendo água ou tomando cerveja, tá com... exatamente. Tá cheio às ali, vezes né? a pessoa não vai ao banheiro porque o banheiro feminino tá muito cheio, entendeu? Sim. Às vezes a mulher é uma pessoa que trabalha com um executivo, ou trabalha com reuniões, tem reuniões muito prolongadas e não pode parar para ir ao banheiro. É uma professora que está dando aula, entendeu? Então o nosso corpo ele tem um limite e há uma sinalização para que a gente possa fazer xixi. Normalmente o corpo manda uma mensagem. Então se você vai ao banheiro e esvazia a bexiga, tudo bem. Se você não vai ao banheiro, aquela mensagem é inibida. É como se a vontade de fazer xixi passasse. Só vai voltar depois, mais tarde, quando a bexiga estiver mais cheia, entendeu? Então isso é muito importante. Passar muito tempo sem urinar, ou porque a paciente às vezes fica constrangida de ir no banheiro sujo, porque está na rua, que está num restaurante, entendeu? Diz, não, eu vou deixar por urinar em casa, entendeu? Agora, ou tá numa reunião e que vai demorar, é uma professora que está dando aula, isso é ruim, porque a bexiga cheia, a urina fica ali mais tempo e de certa forma pode aumentar o risco de ter infecção urinária. Agora tem gente que está com vontade de ir no banheiro, não vai, bexiga cheia. Resumindo, fazer sexo de bexiga cheia aumenta a chance? Sim, eu já falei isso exatamente no início. O ideal é que a paciente vá ao banheiro antes de ter relação sexual e esvazie a bexiga. Entendeu? Antes. Eu entendi o senhor falar depois. Não, antes e depois. Antes e depois. Agora o negócio é essa vontade também, antes e depois, né? O senhor falou da importância do depois até como uma maneira de esvaziar a bexiga, lavar a uretra, porque na relação sexual pode ser que bactérias devido ao trauma entrem, né, através do ósseo uretral e estejam no interior da uretra. Então é importante tanto esvaziar a bexiga antes da relação, como também depois da relação. Calça muito apertada ou calcinha muito apertada, isso influencia? Olha, Léo, de certa forma, assim, isso está associado muito a vulvovaginites, a infecções genitais como candidíase, como causadoras de odor vaginal, causada por bactérias, entendeu? Como causa de infecção urinária não tem tanta correlação, mas é de boa conduta que a mulher evite usar calças muito apertadas, a roupa íntima ideal que ela use roupa de algodão, que é uma roupa mais leve, entendeu? A mulher que usa roupa íntima que não é de algodão, seja de lycra, que são tecidos sintéticos que ventilam um pouco, calças apertadas como jeans, ela vai estar mais propensa a ter sintomas ginecológicos como corrimento, coceira e tudo mais, que às vezes até pode confundir, entendeu? Só pra gente fechar aqui, esse sabonete ginecológico é melhor assim a pessoa adotar, ou é puro marketing aqui? Sempre é bom o sabonete íntimo para lavar, que ele vai ser, ele vai substituir o sabonete, ou isso é jogada de marketing dessas empresas? Olha, não, Léo, isso realmente tem um bom senso, porque esses sabonetes íntimos líquidos, dependendo da marca também, não são todas as marcas, né? Eles são desenvolvidos com a proposta de terem um pH que é uma acidez equilibrada com o pH vaginal. Equilibrado. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando você usa um sabonete em massa, né,
para lavar a região genital, isso não é interessante, porque não sei se você sabe, mas quem já fabricou sabão sabe disso. Eu nunca fabriquei, mas já li, entendeu? Assim, para o sabão fica duro, fica uma barra, se coloca nele soda cáustica, que é uma base, entendeu? Então aí ele fica em barra, porque o sabão é feito líquido. E aí essa base, né, que é a soda cáustica, ela diminui, né, altera o pH vaginal. Na verdade, ela vai aumentar o pH vaginal, diminuindo a acidez. E a região vaginal menos ácida vai propiciar a proliferação de bactérias. Então, é interessante sim usar um sabonete líquido orientado pelo médico. Existem marcas que são mais conceituadas no mercado por terem estudos relacionados a isso. Mas, obviamente, esses outros cuidados são importantes. No caso da infecção urinária, Léo, muito importante, uma coisa que a gente nem comentou aqui, é tomar bastante líquido durante o dia. As mulheres que às vezes têm infecções urinárias repetidas referem que quando começaram realmente a se policiar, se organizar e tomar mais líquidos, a paciente vai trabalhar, eu oriento que ela no seu trabalho leve uma garrafinha daquelas de academia. Sei. E deixe na frente do seu computador, do lado, para ela ficar lembrando, poxa, eu tenho que tomar água, entendeu? Porque a gente também depende da água. Quanto mais água passa pela via urinária, mais urina é produzida, menor a chance de ter infecção urinária. Eu quero agradecer, doutor Cristóvão, sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Léo. Um bom dia a todos, que a gente tenha uma ótima semana com fé em Deus. Muito obrigado. Dicas importantíssimas aí para você, mulher, né, em relação à questão da infecção urinária, que o pessoal está dizendo aí que algo em metade, pelo menos, né, ou então 8 em cada 10 mulheres tem ou vai ter algum problema de infecção urinária. Levante a voz.